Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Gereissati, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, co-presidente e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.ri.iguatemi.com.br, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Bom dia a todos, espero que estejam me escutando bem. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na nossa teleconferência, hoje apresentando os resultados do terceiro TRI de 2021. Com o resultado da ampliação da vacinação e da imunização como um todo da população, né, também, graças a Deus, aí, com a queda de óbitos, acho que isso foram fatores importantes que ajudaram no reaquecimento do nosso setor durante o terceiro TRI, né, trazendo a economia presencial aí de volta fortemente nesse período. Acho que o espírito marcado pela retomada das atividades, com poucas restrições, sendo que pela primeira vez desde o início da pandemia a gente passou a operar 100% com regime de 12 horas desde a segunda metade de agosto. Isso ajudou muito para que as operações voltassem aí uma retomada bem forte. Com isso, a nossa capacidade de utilização, como eu vou mostrar mais à frente, ela chegou a 99% no período e também ajudou nos outros indicadores que avançaram bem também. O efeito dessa melhora expressiva permitiu que a gente igualasse e superasse alguns indicadores comparando com o patamar de 2019, que realmente representa um período assim, de resultados bastante promissores. A gente vem falando já nos últimos TRIs, né, do quanto, né, o fato da gente ter um mix diferenciado ajudou aí para que a gente pudesse puxar vendas bastante robustas e ajudar os malls como um todo na distribuição, na maior atratividade de público e distribuição de vendas para todas as lojas, né? Então a gente teve aí uma evolução das vendas atingindo aí 3,3 bilhões de vendas totais, um crescimento de 82% em relação a 20 e um avanço de 0,1 já em relação ao terceiro TRI de 19. E se a gente exclui, no nosso caso, né, os shoppings que foram vendidos, como Iguatemi, Caxias e Florianópolis, a gente tem um crescimento aí de 4,4%. Então já mostrando aí, e a gente vai ver também já em outubro o que representou esse crescimento de venda com vários dos nossos malls já bastante positivos. A gente também registrou um crescimento real nos aluguéis mesmo nas lojas, que crescem 22,9%, ficando acima da inflação do período, né, e mostrando também que a gente consegue fazer o repasse em todas, né, quer dizer, a venda crescendo bastante, ela vai na direção certa de acertar todas as outras funções da nossa atividade, como aluguel, inadimplência, como a gente vai demonstrar aí no resultado conhecido, mas que a gente vai comentar ao longo da apresentação. A gente também manteve de maneira sustentável, né, a avaliação de desconto nas cobranças de aluguel,
olhando bastante no detalhe e conseguindo tirar aos poucos ao longo do tempo e melhorando a nossa posição, enfim, de redução de descontos. Também motivados aí pela conveniência, experiência, a própria exclusividade, a convivência. A gente viu o início da retomada dos nossos clientes, não apenas nas lojas, mas também em todas as outras atividades que são parte da nossa equação, como restaurantes, praça de alimentação, alamento de serviço, e mesmo as operações de entretenimento, que agora, com o final das restrições, já começam a dar bons sinais. O terceiro TRI de 21, a gente teve uma inadimplência líquida de 2,1%, demonstrando aí que a gente conseguiu receber um valor mais elevado de aluguéis que estavam atrasados. Então, isso também mostra, como eu falei, que o crescimento de vendas sucessivo ao longo desses meses todos vem empurrando todas as outras linhas na direção positiva e ajudando, né, a retomada total do nosso negócio. A gente também, com a retomada, vem sentindo, né, um apetite do público também para voltar a experimentar eventos, de se encontrar e se relacionar, né, nos nossos malls. Então, a gente tem, em outubro, a gente fez uma experiência também da 5ª edição do Iguatemi Talks Fashion. É uma estratégia da Iguatemi de ser cada vez mais a referência, o sinônimo de moda de luxo no Brasil e na América do Sul como um todo. O Iguatemi já tem essa posição e reforça com outros atributos, como foi o Iguatemi Talks Fashion, que é a maior e principal conferência de moda de luxo no Hemisfério Sul. Só que a gente teve, obviamente, nesse ano, né, ainda uma feita de forma não presencial, no modelo digital, né, tanto em 20 como agora em 21, mas que já contou com algumas plenárias, não só transmitidas online, mas também com workshops presenciais, com um número limitado de pessoas que foram bastante demandados, né. A gente tem um line-up de primeira linha, como tem sido a história misturando, né, as principais personalidades brasileiras, né, da moda brasileira com personalidades internacionais, pessoas como Marco Bizzarri, que é o CEO do Gucci, que fez uma revolução dentro do Gucci, junto com a Alessandra Michele. Tivemos também a Sofia Coppola, a Giovanna Battaglia, enfim, a Sinead Burke, que é uma das figuras proeminentes na questão da acessibilidade na moda. Então, mostrando como a conferência é respeitada hoje e consegue atrair pessoas de primeiríssima linha da moda no mundo, conversando com os principais atores da moda nacional. Então, acho que isso também nos deixa muito felizes da conferência já ter atingido essa relevância no mundo da moda aqui e fora do Brasil. A gente teve também no último trimestre do ano a conclusão de um processo de expansão para todo o Brasil, que permitiu que o Iguatemi 365 chegasse a mais de 3.000 cidades, né, que é um dos grandes objetivos da companhia, de se tornar realmente uma empresa omnichannel, não só com seus malls físicos, mas também sendo capaz de entregar boa parte do seu portfólio de marcas e também aqueles que não estão presentes no país como um todo. Eu fico muito feliz de ver que a Iguatemi cresce e tem presença hoje já nos principais estados brasileiros, né? A gente tem vendas relevantes no Rio, em Minas Gerais, no Paraná, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, enfim, no Rio Grande do Sul, nós já estamos presentes, mas enfim, vários, mesmo no Nordeste. Então a gente vem crescendo e a venda do Iguatemi 365 para fora do estado de São Paulo já representa mais de 30% da venda do nosso GMV. Então, isso mostra, acho que, uma estratégia acertada de combinação dos negócios, que amplia a presença e o fortalecimento da nossa marca, se tornando uma marca realmente brasileira, cada vez mais presente no cotidiano, no dia a dia de várias pessoas, com várias marcas exclusivas. Só para dar um exemplo, se você quiser comprar Birkenstock a partir de novembro agora, você só encontra no Iguatemi e no Iguatemi 365 no Brasil inteiro. Então, isso eu acho que é uma das demonstrações de que a gente tem mais de 50 marcas exclusivas que estão presentes no Iguatemi 365, que são distribuições importantes para o país inteiro e que vem fazendo a diferença aí para o crescimento do negócio como um todo. Também tivemos, acho que um TRI histórico, que marcou, acho que um dos mais importantes capítulos da história da Iguatemi. Há 15 anos atrás, a Iguatemi fazia o seu IPO, era um momento inédito para a indústria, foi a primeira a se tornar pública e teve todo um trabalho de criar e construir, né, o que era uma identidade para o setor, como é que ele se explicava para os investidores. E nesse TRI, eu acho que a gente teve um movimento de, acho que, igual relevância,
na história, que foi a aprovação junto aos acionistas da reestruturação societária formando a Iguatemi S.A. Essa iniciativa, que eu acho que foi assim também outro grande passo, ela vai permitir que a gente siga crescendo de forma exponencial, né? Ela permite que a gente possa crescer mais rápido e como foi também o que aconteceu nos últimos 15 anos da Iguatemi, crescendo bastante, né, desde o IPO. Eu acho que então foi um passo bastante importante que traz benefício para todos nós, para os nossos acionistas e também para os nossos clientes. Então, isso eu falo porque acho que essa reestruturação só foi possível graças ao histórico da companhia de ser uma companhia que segue as regras, né, e que tem pessoas muito íntegras na sua gestão e que conseguiram aí, né, junto aos acionistas, dar esse grande passo na direção de continuar um crescimento responsável e importante, gerando valor para todos os acionistas da companhia e também para os nossos clientes. Aliando a essa mudança da reestruturação, enfim, que foi aprovada, a gente também teve a mudança e um processo de sucessão na companhia. Vai lembrar que a partir de janeiro de 22, a Cristina Betts assume o cargo como CEO e o Guido Oliveira, que é o atual diretor financeiro, vai assumir o cargo de vice-presidente de finanças, dando continuidade ao cumprimento dos objetivos estratégicos da Iguatemi, como já foi anunciado, né? E esse é o meu último call com vocês, né? Foi um prazer ao longo desses quase 15 anos ou mais, né? O tempo passa tão rápido que a gente esquece participar desses calls de resultado, trazendo aí todos os nossos desafios, os resultados e, enfim, tudo aquilo que a gente foi capaz de contribuir ao longo desse período tão grande e saio com a certeza de que, como eu falei, que a gente passa o bastão, não só eu passava o bastão aqui nos calls e dividi os calls com a Cristina, mas a gente, enfim, dividiu esses últimos 15 anos, que ela também já está aqui trabalhando conosco com a mesma tranquilidade e a certeza de que a gente fez um movimento na direção certa e que os próximos anos e décadas da Iguatemi vão ser tão primorosos como foram os últimos. Então, fico muito feliz e agradeço aí todos pelo prazer de ter tido esse contato e esse convívio ao longo de tanto tempo. Enfim, agora entrando aqui nos destaques do trimestre, a gente tem o status de operação no slide número 3, que mostra aí o crescimento da operação como um todo, né? Hoje a gente tem pouquíssimas restrições, então não só de horário, mas também caíram as restrições de distanciamento. Para quem tem visitado os malls, já vê que muito daquela toda parafernália que foi construída para a gente garantir uma certa precaução, ela vem sendo desmontada na medida que os índices todos, graças a Deus, melhoram. O uso de máscara é aquele que permanece fortemente, né, sendo utilizado, mas todo aquele cuidado de distanciamento e tal, ele vai diminuindo e a vida vai voltando aí à era pré-pandemia e numa melhor qualidade de passear, de se sentir bem nos nossos malls. Na sequência, a gente tem o estado das operações, a capacidade de utilização, como a gente falou. Então, as vendas, né, vem superando já os tris de 19 e quando a gente vê o quarto tri, outubro, chegando a 115%, mostrando então a pujança aí que a gente vem conseguindo obter, tendo aí mais da metade, né, quase a totalidade dos nossos shoppings positivos. Isso traz aí um reforço da tese, a relevância do nosso negócio no cotidiano da vida das pessoas e também na assertividade do nosso mix. O estado atual das operações também é um retrato mostrando aí que a queda das restrições como um todo. Os destaques do resultado do terceiro tri de 21, a gente tem então a capacidade de utilização média chegando a 99,1%. As vendas totais, como eu mencionei, chegando a 3,3 bilhões. Aí, o importante e mais relevante é a comparação com 19, 0,1 acima, como eu mencionei, 4,4 se você excluir a venda de 2 shoppings. As vendas das mesmas lojas crescendo 7,8% e as mesmas áreas 4,4%
em relação a 19, com 10 dos 16 shoppings crescendo sobre 19, como eu mencionei, mas quase a totalidade, a maior parte aí já bastante forte em relação a 19. Os aluguéis nas lojas também, com uma atuada bastante importante, com 22,9% em relação a 19 e com 11,9% mesmas áreas. A receita bruta atingiu, então, 255 milhões, 42 por cima em relação a 20, mas representativo aqui é os 21,9% em relação ao TRI de 19. A receita líquida, então, foi para 212 milhões de reais, 16,5 acima de 20 e 16,3 acima do TRI de 19. Quando se exclui os efeitos de linearização, o EBITDA fechou, então, a 139,1 milhões no trimestre, um aumento de 88% em relação ao terceiro TRI de 20, mas em uma queda ainda de 17,5% sobre o TRI de 19, e o EBITDA atingiu 153 milhões no trimestre, um aumento de 14,5%, ou uma queda de 8,9% em relação ao terceiro TRI, com uma margem de 72,3%. A gente teve um prejuízo líquido de 57,9 milhões no terceiro TRI, ficando abaixo aí do TRI de 20, aí 194%, mas quando você exclui o efeito da oscilação das ações da Infracomas, o resultado foi um lucro líquido, na verdade, de 32 milhões de reais no terceiro TRI de 21, 48% abaixo do TRI de 20. O FFO ficou, então, em 18,3 milhões negativos, aí também negativo em relação ao TRI de 20, 118%. De novo, aí excluindo o efeito da Infracommerce, que é uma investida nossa, aí o FFO ficou em, na verdade, 71,7 milhões no terceiro TRI de 21. A alavancagem, então, se encerrou aí com 2,8 sobre a dívida líquida, a dívida líquida sobre EBITDA, um aumento de 0,24 em relação ao segundo TRI de 21 e uma queda em relação ao terceiro TRI de 20 com 0,29. A gente teve ainda a emissão de 500 milhões de debêntures, sendo duas séries, a primeira série de 263 milhões, né, que cedeu mais 1,48, prazo de 5 anos, e amortização do vencimento, e a segunda série de 236 milhões, com prazo de 7 anos, e amortização em duas parcelas a partir de 27. Como mencionei, então, a gente tem a entrada da promoção aí do Guido, que foi nosso diretor financeiro durante muitos anos, né, Guido? E agora como vice-presidente de finanças da Iguatemi a partir de janeiro de 22. E como eventos subsequentes, a gente teve só, que eu já tive a oportunidade de comentar, a aprovação da reestruturação societária que foi proposta aqui pela Iguatemi. No dia 3 de outubro, a Iguatemi e a Jereissati aprovaram em AGE a incorporação das ações da Iguatemi, formando a Iguatemi S.A., que terá units negociadas com o ticker que muda do IGTA 3 para o IGTI 11 a partir do dia 22 de novembro. Bom, e acho que projeto em andamento, a gente tem a Torre do Galeria, que vocês veem as fotos aí a seguir. É já considerada a melhor torre comercial de Campinas, um marco, porque ela tem uma visibilidade enorme ali da rodovia Dom Pedro, onde fica o Shopping Galeria, que é uma área praticamente nua de torres altas, então virou um marco ali e tem tido uma enorme prospecção, boa prospecção aí das principais empresas que estão na cidade, se mudando para essa torre, que eu acho que vai ser aí uma grande referência, e obviamente teremos outras na sequência aí que o projeto permite. E eu passo, então, aqui pela última vez, com alegria, para a Cris falar sobre os resultados operacionais e financeiros. Obrigado. Sim, pessoal, bom dia. Falando já dos principais indicadores operacionais, a gente tem aqui a parte de ABL, obviamente bastante flat, né? A gente tem só a venda aqui de um dos shoppings aqui de Caxias, do Hospital, que a gente está vendo aqui contra 19. As vendas totais, como o Carlos já mencionou, contra 2019 fica 0,1 acima, mas excluindo o Florianópolis e Caxias 4,4. Vendas mesmas lojas e mesmas áreas e aluguéis também o Carlos já mencionou. Vou pular direto aqui para o custo de ocupação. Então, o custo de ocupação ficou muito em linha já do que seria nosso custo de ocupação pré-pandemia, né, em 12,3. Acho que, obviamente, muito em função, como o Carlos também já mencionou, do aumento de vendas. Nossa taxa de ocupação
já mostra pela primeira vez na pandemia uma melhora em 0,6%. Eu acho que a gente também mencionou no nosso release que a gente espera melhorar ainda mais até o final do ano essa taxa de ocupação, mas a gente fechou esse TRI com 90,7 de média e 91 na ponta, tá? Então, e a inadimplência líquida é um número muito fantástico para essa época de pandemia. Eu acho que a gente está com uma inadimplência líquida aqui de 2,1. A gente já está numa inadimplência bruta. Bruta a gente fala assim, o que a gente cobra referente ao mês e a gente recebe dentro do mês, já single digit, né? Isso mesmo considerando a judicialização, as poucas judicializações que a gente tem, mas assim, de fato a gente já está conseguindo colocar para dentro do mês, um número expressivo aí do aluguel, assim, mais de 90%, então, e a inadimplência líquida, que é a gente recuperando dos outros períodos, já em 2,1%. Então, realmente, bastante importante esse número. A gente cobra mais, né, por causa do aluguel, a gente teve repasses aqui que estão em linha com o que está acontecendo nas vendas, e a gente consegue receber, obviamente, que é super importante. Olhando na página 13, resultado financeiro, então, algumas linhas aqui já comentadas pelo Carlos, 255 milhões de reais aqui de receita bruta, que a gente fecha aqui com receita líquida 212, lembrando que a gente adota assim a linearização dos descontos já, então aqui já tendo a linearização dos descontos do período que já são menores, mas já amortizando que a gente linearizou em períodos passados, então o efeito aqui é menos positivo do que 2020 já, e obviamente tem uma diferença aí que a gente não adotava essa prática em 2019. Custos e despesas, a gente vai abrir um pouco mais para frente, a gente está com 82 milhões de reais, aqui um aumento de 56% contra 20% e 53% contra 19%, e outras receitas operacionais, despesas operacionais aqui em 23 milhões, a gente também vai falar um pouco mais na frente aqui, que tem a ver com as permutas, os VGVs que a gente faz em cima dos terrenos que estão ao redor dos nossos shoppings. Fechamos com o EBITDA de 153 milhões de reais, uma margem 72%, em um EBIT aqui de 113%, e despesas financeiras, acho que a gente também pode comentar um pouco mais para frente aqui, fechando em 211 milhões no trimestre, né, obviamente muito acima aí do que foi os períodos anteriores, mas também, como o Carlos já mencionou, muito em função aí das variações das ações da Infracommerce, que estão classificadas como caixa nossa, então aqui a volatilidade da ação, a gente teve um ganho expressivo no tri passado, voltou um pouco, mas aqui então, basicamente por causa disso. E a gente fecha então por causa disso com um lucro líquido negativo aqui no trimestre de 57 milhões de reais e um FFO a 18. Quando a gente fala um pouco aqui na página 14 aqui dos efeitos da linearização, então, comparado aqui sem linearização, a gente está falando aqui do terceiro tri de 21 fechando com um EBITDA de 139 milhões, né, contra 19 em 68 milhões de reais. Eu acho que aqui também muito em função do que aconteceu na linha de custos e despesas, que a gente já vai falar um pouco também, e em outras despesas operacionais também que a gente pode falar um pouco, que em 19, vocês vão lembrar que a gente teve o resultado da venda de Caxias, né, que entra nesses 39 milhões aqui em 19, e também algumas outras operações aí de torres, que aí sim já é mais comparável. Mas aqui, esses quase 40 milhões, tem o resultado de quase 20 milhões na venda de Caxias, que foi bucado nesse TRI, portanto, essa diferença. Então, EBITDA, a gente já falou, EBIT fechando em 99 milhões contra 136, e o lucro líquido, então, sem linearização, de 67 milhões negativo e o FFO de 28. Falando um pouco na linha de receita bruta, né, a gente tem aqui, né, na parte de receita bruta, olhando o chart de 3 meses, né, um crescimento de quase 43%, né, 42,4%, aluguel crescendo, que é o grosso do que a gente tem de receita bruta, obviamente, crescendo de maneira bastante saudável, aí 27%, né, taxa de administração também, estacionamento, obviamente, com o arrefecimento aí da pandemia, crescendo também de maneira importante, e a linha de outros também crescendo de maneira importante por causa das nossas operações de varejo do 365. Quando a gente olha na tabela acima, que eu acho que talvez seja uma referência melhor, a gente olha aqui o aluguel crescendo, então, de novo, 22%, taxa de administração praticamente estável, estacionamento ainda abaixo de 19%, então aqui a gente está
operando em termos de fluxo de veículos numa casa de 20%, 15% a 20% abaixo ainda do que seria o período de 19, mas com uma volta bastante rápida. A gente espera fechar um pouco esse gap agora no quarto trimestre também. E o outro eu já comentei aqui, lembrando que a gente já tinha algumas operações de varejo, mas não existia no terceiro TRI 19 ainda o 365, a gente inaugurou em outubro, final de outubro de 19, então aqui a comparação é basicamente essa diferença. Quando a gente olha a quebra do aluguel mínimo, que também é bastante importante aqui, eu já vou direto para a tabela, comparado com 19, é que o aluguel mínimo cresce quase 24%, né, 156 milhões de reais contra 126, então aqui demonstra aqui a nossa capacidade de estar acompanhando aí os contratos do jeito que eles deveriam ser. O aluguel percentual também é um aumento expressivo em cima de 19, também em função da venda, então você vê que realmente teve uma melhora substancial aí de pagadores de overage nos nossos shoppings, né? Principalmente e isso em todos os shoppings a gente teve essa mesma, não foi pontual, foi um comportamento espalhado no nosso portfólio. E locações temporárias que ainda está um pouco abaixo, mas também rapidamente recuperando aí para os níveis de 19. O Carlos falou aqui dos eventos que estão voltando e tudo mais, e com isso volta também toda essa linha de locações temporárias, então a gente espera que no quarto trimestre a gente também veja uma recuperação já passando por um número positivo. Olhando um pouco o detalhamento de custos, que está na página 17, a gente tem aqui um crescimento contra 20 de 59%, né? A gente tem aqui a linha, olhando a quebra, o que aconteceu aqui, você vê que a linha de pessoal tem uma queda, tem um aumento aqui de terceiros em função de algumas coisas que a gente, especialmente coisas de alguns contratos de consultoria e advogados que caem nesse TRI. O fundo de promoção contra 20, obviamente, que com a volta da cobrança do aluguel e tudo mais, a gente também volta a contribuir para o fundo. O estacionamento que ainda está com fluxo abaixo aqui, negativo. A grande diferença aqui é o outros, que aqui também inclui já também os custos da operação de varejo de 365, que já estão em outro patamar comparado com 20. Quando a gente olha as despesas, a gente tem aqui, comparado assim, um crescimento de 46%. Vocês vão lembrar que no ano passado a gente decidiu zerar a nossa provisão de remuneração variável no ano de 20, né? E esse ano a gente tem a provisão para remuneração de variável de curto prazo aqui para o nosso pessoal, né? A folha continua abaixo, dado que a gente fez também no ano passado um corte razoável aí na nossa folha. Remuneração de ações segue crescendo. Eu acho que também a gente teve um novo grant, né, ao longo do segundo trimestre, que aqui está refletido, obviamente, na comparação. E de relevante, eu diria que é isso. A gente tem serviços terceiros também, que também tem algumas outras coisas de consultorias, e é isso que a gente tem aqui, voltando também com as coisas que a gente fazia, que foram cortadas em 20. Olhando para o endividamento, o Carlos também já mencionou, a gente fechou a dívida líquida sobre EBITDA 2,82 vezes né, na dívida sobre EBITDA aqui. A gente tem uma disponibilidade bastante grande aqui no balanço. Eu acho que, olhando o nosso cronograma de amortização na parte inferior do slide, a gente está bem tranquilo na nossa amortização. A gente não tem nenhuma grande virada aqui de dívida em 22, que é um ano sempre polêmico, assim, por época de eleição e tudo mais. Então, a gente está, sendo que a gente, em 23, sim, tem talvez as amortizações grandes acontecendo, mas com um caixa bastante saudável aí para fazer frente a essas amortizações. E, por fim, né, no endividamento, nos custos do endividamento, obviamente a gente vê o aumento do custo absoluto pelo aumento da Selic, né? A gente surfou bastante essa onda da queda do CDI durante bastante tempo. Eu acho que a gente tem uma subida, não é nada radical. Acho que a gente tem uma subida até assim de um ritmo inferior. A gente tem algumas coisas que estão no pré-fixado, ajuda a gente também a não acompanhar o mesmo ritmo, mas ainda também com os spreads sobre Selic bastante reduzido, uma dívida bastante controlada aí. Com isso, eu encerro a minha apresentação aqui e estamos abertos a perguntas que vocês tenham. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Caso haja alguma pergunta, digite *9 para entrar na fila. Se sua pergunta for aceita, digite *6 para desmutar seu áudio. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. André Mazzini, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, pessoal. Bom dia. Parabéns, Carlos, aí pelo encerramento de ciclo e crise e guido pelas novas posições. Minha primeira pergunta é sobre a linha de impostos de descontos, né? Então, ela cai um pouquinho, né, no ano contra ano, mais ou menos 6%, e claramente, enfim, menos descontos do que a gente tinha um ano atrás, mas, assim, a linearização dos descontos ainda ser positiva nos indica de que eles ainda são relevantes, né, os descontos. Comparando com o PIR que já reportou de vocês, para aquele PIR a linearização dos descontos já foi negativa, né? Então, eu queria entender por que talvez ainda esteja positiva, dado que venda já está mais do que os níveis de 19, recebíveis bem controlados, inadimplência idem. Eu, em particular, imaginava que já seria uma linearização de desconto negativa aqui nesse TRI, ela acabou sendo um pouquinho positiva. Claro que vocês falam que é caso a caso, então, enfim, o racional, talvez para os próximos trimestres, já no quarto, se esse negócio pode ser negativo, etc. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta sobre M&A, né? Então, a reorg está acontecendo. Parabéns aí por ter conseguido, né? E todo mundo está on board. E aí, o que vocês imaginam, então, para o curto prazo, né? Com relação ao M&A, né? O preço da ação, enfim, não tá perto dos highs aí até de último ano, pelo contrário, está mais próximo dos lows, então talvez emitir ação por cash seja difícil, o custo de juros também está, obviamente, subindo, né? Custo de dívida, perdão, subindo bastante com essa Selic, enfim, as pessoas revendo cada vez mais para cima. Talvez vocês acham que o minoritário que vocês imaginariam comprar aceitaria, por exemplo, uma troca de ações? Isso seria algo win-win no cenário atual, em que, enfim, a ação está descontada. Seria esse um caminho interessante para vocês? Obrigado. Oi, Mazzini. Então, falando um pouco aqui da primeira pergunta de linearização de descontos, então é o seguinte, vocês vão lembrar que durante a pandemia a gente foi fazendo mês a mês a nossa política de descontos por causa da pandemia. Então, a gente olhava caso a caso, dependendo do shopping, do ramo categoria e tudo mais, e a gente foi adequando, um trabalho insano, mas que deu resultado, né, que a gente foi mês a mês estabelecendo, então, essas políticas. E, na verdade, agora, você tem razão, assim, a gente, em termos de política, vamos chamar de pandemia, a gente está zerado, tá? A gente não tem mais, assim, a gente tem pouquíssimos casos realmente super pontuais, que a gente ainda tem algum tipo de desconto que, assim, dessa coisa mais global, assim, de pandemia. O que a gente tem ainda as travas de IGPM, e que também a gente faz caso a caso, tá? A gente vai olhando, porque o que a gente decidiu? Lembrando que o IGPM bateu mais de 30% aí em vários meses, a gente, e os contratos são ajustados por IGPM nos seus aniversários, a gente instituiu uma política, dependendo, de novo, do shopping e do ramo categoria, do lojista, estabelecer travas temporárias de IGPM, onde a gente dá como um desconto temporário. Então, a gente faz um aditamento, a gente não muda o contrato mãe, a gente faz o repasse do IGPM e dá um desconto para readequar o IGPM por um período, tudo bem? Então, e isso cai na linha de descontos. Então, você vê que a receita bruta, obviamente, cresce mais em linha com o que foi o repasse do GPM, e aí a gente tem essas travas todas que estão na linha de desconto, né? O positivo é o seguinte, que a gente olha, imaginando que a gente continue nesse mesmo compasso de vendas, né? Aí a gente vai, obviamente, retirando esses descontos são temporários, então eles ficam sempre na nossa expectativa aqui, voltando tudo, a gente consegue readequar esse aluguel e tirar todo esse tanto de desconto. Por isso, ainda,
essa linearização. Não fosse esse negócio da trava do IGPM, para muitos casos, a gente realmente estaria nessa linha já negativo, tá? Então, essa é a primeira... Desculpa, negativo aqui, né? Então, é isso, tá? Por isso que você vê também nessa linha de descontos aqui, ainda um valor alto comparado quando você retira aqui a linearização, né? É um valor bastante importante aqui. Se bem que a gente também aqui nessa linha tem a parte de impostos do varejo que também cresceu bastante, então também tem um peso aqui importante disso, tá? Falando do M&A, aí depois se o Carlos quiser complementar, assim, mas de verdade, essa pergunta é um pouco cedo ainda para fazer. A gente está focado em fechar a operação aqui da reestruturação. A gente tem ainda, tudo bem que são poucos dias agora para fazer, né, a conversão e o lançamento aí das units e tudo mais, mas aí a gente já vai estar assim na boca do Natal. Eu acho que assim, essa conversa eu acho que é para o ano que vem. Acho que todas as opções que você colocou são coisas que a gente pensa, considera, mas eu acho que a gente tem que entender um pouco melhor onde está o cenário e avaliar o que é mais importante primeiro, tudo bem? Acho que o mais importante de tudo que a gente fez agora é que a gente está pronto, dado que a gente vai concluir essa estruturação societária, a realmente considerar todas as opções, que antes a gente não estava, tá? Então, acho que isso realmente abre uma gama aí de possibilidades que há 6 meses atrás não estaria no possível para a gente. Mas é isso. Cris, só um follow-up no primeiro ponto, então. Ficou claro, esse GP super alto, então, que faz vocês darem um pouco mais de desconto, e o GP voltando para alguma normalidade perto de IPCA, os descontos poderiam sumir, né? Deveriam sumir no longo prazo. Mas como é que vocês alocam a política caso a caso? Vocês olham o custo de ocupação para cada inquilino, comparam o custo de ocupação dele com pares daquele segmento, naquela geografia? Como é que é assim, essa alocação de desconto, né, que é um recurso escasso? Vocês querem maximizar esse recurso entre os inquilinos, né? E vocês olham, imagino também, para o custo de ocupação, exatamente, que está bem comportado, né, em 12,3. Então, a gente poderia imaginar uma retirada até mais rápida, dado que ele está comportado, esse 12,3. Faz sentido isso? Mas, assim, de verdade, é bem caso a caso mesmo. A gente olha, assim, a situação de cada lojista, em cada shopping, que obviamente não é exatamente igual, né? Assim, você pode ter o mesmo brand em shoppings diferentes que tem situações diferentes, tá? Então, isso aqui é bem importante porque, obviamente, a gente são nossos parceiros, né? Então, imaginar que no meio da pandemia, em outubro do ano passado, a gente fazer um repasse de 30% de inflação é difícil, entendeu? Assim, a gente estava ainda com desconto de pandemia, imagina ficar até incoerente na nossa política. Então, da mesma forma que a gente olhou caso a caso, né, para fazer os descontos, vamos dizer assim, entre aspas, de pandemia, vamos chamar assim, de Covid, a gente fez a mesma coisa no IGPM. A gente estabeleceu, assim, dentro da companhia algumas regras que ajudam a gente, porque senão são 3 mil casos que a gente tem que olhar one by one, é insano, tá? Mas a gente fez alguns filtros importantes e a gente continua olhando isso aqui e a gente vai olhar a remoção desses descontos da mesma forma, tá? Perfeito, Cris. Obrigado. Bom dia. Obrigada. A próxima pergunta vem de Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Essa demora aqui, porque tem uma URA nova aqui pedindo para... Vocês estão me ouvindo? Sim. Opa, tudo bem? Cris, Carlos, 2 perguntas. A primeira é que sobre a dispersão do aluguel, né? A recuperação do aluguel foi bem positiva. Eu queria saber se a dispersão dessa recuperação de aluguel ela segue a dispersão do same-store sales, por exemplo, né? Porque a gente vê que entre segmentos, né, alimentação, moda e até mesmo entre âncoras e demais lojas tem diferenças significativas aqui, né, de alguns segmentos sendo melhores que outros comparado com 19. Queria entender se essa dispersão
segue a regra do same-store sales ou não? Assim, em outras palavras, eu posso esperar aceleração adicional de aluguel quando o segmento de serviço, por exemplo, reagir, ou já tem parte desse aluguel vindo adiantado à recuperação desses segmentos? Essa é a primeira pergunta, depois eu faço a segunda. Oi, Bruno, tudo bem? Carlos aqui. Acho que sim, a resposta é sim, né? Tem diversos setores ainda que não voltaram na mesma velocidade que outros, a atividade, agora com o fim das restrições, como a gente falou, a vida vai voltando ao normal, então o setor de serviços, entretenimento, própria praça de alimentação, que tem, por exemplo, escritórios voltando só no começo do ano que vem, tudo isso ainda tem um colchão positivo que vai haver, né? Mesmo fluxo, né? Você tem áreas ainda que, né, e alguns que sofrem mais, no nosso caso com o Marketplace, Praia de Belas, que são áreas que tem bastante office workers, né, que sejam públicos ou privados, como é o caso de Praia de Belas, todo aquele grosso do judiciário e as funções administrativas de Estado. Então, tudo isso eu acho que ainda gera um colchão positivo que vai se somar a essa movimentação de alguns setores que já estão aí indo muito bem. Então, nossa aposta aí é que sim. Tá ótimo. Uma segunda pergunta, aqui um pouco mais específica do resultado, né? A linha de outros aí está ganhando relevância, né, dentro do resultado. Vocês falaram sobre receitas e custos relacionados ao e-retail e ao 365. Será que vocês conseguem dar um pouco mais de capilaridade aqui do mix e da evolução esperada para tentar ajudar a gente a projetar essa linha, né? E aqui, talvez para a Cris, uma pergunta um pouco mais específica sobre estoques. Teve nesse custo eu estava tentando entender o custo de 44 milhões aí no TRI dessa linha de outras, e me chamou a atenção um saldo alto de estoque no balanço, 24 milhões, que é um número que nunca foi muito relevante para vocês. Como que isso tem a ver com estoque? Esse estoque é e-retail? Tem compra relevante de estoque na estratégia desses dois produtos novos? Obrigado. Oi, Bruno. Então, assim, the bad news first é que eu não vou te dar tanta cor assim ainda, tá? Mas o que eu posso dizer é que eu acho que, assim, o que talvez não esteja no radar de todo mundo é que tanto o 365 quanto a e-retail cresceram, tá? Os dois cresceram. Então, a gente tem as duas operações de maneira relevante, tá? E até uma das coisas que acontece é que algumas das marcas que a gente tem, que a gente brinca que são as cerejinhas do bolo aí do 365, elas são operadas só no digital pela e-retail, tá? Que são as nossas apostas de marcas que podem dar certo, que a gente testa, não sei o que e tal, e que tem essa operação da e-retail. Então, você tem razão que esse estoque que você vê no balanço, ele tem a ver com as lojas físicas que você vê nos shoppings, que são operados pela e-retail, né? Como a Goiás, como Balenciaga, como Missoni, e outras, né? Como Polo e tudo mais. Mas também tem dessas marcas que a gente opera pelo 365, tá? Então, esse estoque, eu acho que a gente tem como a nossa estratégia ter o controle de algumas marcas que a gente entende que faz diferença no físico para a gente, então, e a gente não precisa ser dono dessa marca para sempre, como foi alguns casos que a gente operou por um tempo, passou de volta para o operador e tudo mais, né, para a marca principal, mas assim, e a gente faz a mesma coisa, de certa forma, para o 365, tá? Então, é a mesma lógica de funcionamento, e a gente operando, então, de uma maneira realmente bem mais relevante. A outra coisa que aconteceu também, que faz esse número aumentar, tanto na receita, nos custos quanto no estoque, é a receita, tá? Porque, como a gente falou aqui, o luxo performou super bem durante a pandemia e ainda mais nesse trimestre. Então, a e-retail também teve uma venda muito acima do que a gente tinha imaginado quando a gente fez o orçamento no ano passado, tá? E aí, para poder acompanhar essa venda, a gente fez replenishment de estoque e tudo mais, que é importante, inclusive, para acompanhar o que vai acontecer no quarto trimestre, tá? Então, esse estoque ele tem que estar presente, senão a gente perde, entre aspas, venda
no trimestre mais importante do ano, tá? Mas é por isso. E aí aqui a gente continua na nossa missão de pensar como é que a gente dá um pouco mais de cor, assim, de número para vocês projetarem melhor, mas por enquanto eu acho que é isso que a gente pode divulgar. Tá, só para eu entender, a compra de estoque transita no resultado ou é só na hora da venda? Ou quando você faz a compra? Não, Bruno, como qualquer outra contabilidade, a gente compra estoque, fica no ativo, quando a gente vende, entra na mercadoria vendida, tá? Tá bom. Tá bom. Tá certo, depois a gente fala mais sobre isso. Obrigado. Próxima pergunta vem do senhor Daniel Gaspar, do Credit Suisse. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Só pegando um gancho aqui na pergunta do Bruno, só para entender um pouco mais essa questão do outros, e naturalmente respeitando aí o que você puder divulgar, Cris, Guido e Carlos. A gente viu que essa linha de outras despesas está rodando mais alto do que outras receitas. Eu entendo que o Iguatemi 365, ele naturalmente, pelo momento operacional dele, ainda seja uma operação deficitária. Eu só queria entender com você se o iRetail também é uma operação que roda numa margem de negativa, uma margem de negativa, enfim, você consegue passar de ideia para a gente sobre a estratégia disso? Seria mais uma questão de trazer essas novas marcas e depois você traz alguém mais para operar, ou se não, você realmente roda nesse patamar de resultado. E segundo ponto, segunda pergunta, ele entender um pouco com vocês como é que estão as expectativas em relação ao quarto tri. A gente já viu aí um pouco desse same-store sales em outubro, num nível bem relevante. Queria entender um pouco com vocês como é que vocês estão enxergando isso para o restante do trimestre e o que vocês acham que pode ser um gargalo em termos de repasse de aluguel e de crescimento de receita. Obrigado. Bom dia. Oi, Daniel. Então, assim, falando da iRetail, a iRetail, ela é uma operação positiva hoje, tá? Assim, ela não foi no seu início, mas ela é hoje uma operação que é EBITDA positive, tá? Mas, obviamente, não tem a margem do que tem um shopping center, tudo bem? Porque ela tem todos os custos de operação, não sei o que tal. Então, quando você compara com o que sobra no empreendedor de um shopping, que tem margem 70 plus, né? Não é exatamente isso que é uma operação de varejo. Então, tem um dynamics, assim, realmente um pouco diferente. Eu acho que é importante dizer o seguinte, ela tem um limite de tamanho, tá? Porque o nosso business é um shopping, né? Eu acho que assim, a iRetail lá atrás foi criada para a gente realmente buscar marcas que a gente entende que podem ser diferenciais. Primeiro para o físico, agora para o digital, mas a nossa intenção é realmente, ao longo do tempo, achar operadores para isso. Então, na medida que elas vão se maturando, né, o dono da marca ou algum interessado em operar a marca pode ir assumindo essas operações, tá? E a gente vai trocando. Então, tem coisas que a gente já deixou de operar, tem coisas que, né, assim, a gente fala bem, funcionou por um tempo, não funciona mais. Então, assim, mas a ideia é que tenha uma reciclagem, tá? Dessas marcas que a gente opera pela iRetail. Então, acho que tem um limite. Acho que cresceu muito nesse trimestre, porque a venda foi excepcional, tá? Eu acho que a gente vai ter também uma venda, a gente espera uma venda assim, importante aí no quarto tri, acompanhando o que está acontecendo no varejo com as outras marcas que a gente está vendo. Mas em termos de quantidade de operações que a gente traz, eu acho que ela está bastante estável e ela deve se manter estável, tá? Excelente, obrigado. Em relação ao quarto tri, Cris? Daniel, Carlos aqui, sobre o quarto tri, a nossa expectativa é que sim, que a gente vê uma melhora, né? A gente vê, como eu falei na resposta anterior, a gente vê melhorias em fluxo, a gente vê agora a queda das restrições em novembro de distanciamento, a facilidade de acesso, né, os restaurantes trabalhando em plena atividade, os escritórios mesmo, as multinacionais e outras empresas já ficando mais, enfim, indo mais aos escritórios, estando mais próximos, então as pessoas muito mais na cidade já, obviamente. Então tudo isso vai ampliando o resultado também de outros setores que não estavam contribuindo tanto, quanto serviços, entretenimento, alimentação, além, obviamente, do crescimento na moda. Então tudo isso somado, a expectativa é positiva, sim.
Legal, obrigado, Carlos. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor André Dib, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação. Aqui do meu lado são duas perguntas. A primeira em relação à ocupação, para entender um pouco melhor aqui o que levou essa pequena redução em relação ao treino anterior, se foi alguma âncora ou se foi mais satélite aqui. E vocês mencionaram também ali no release que vem as condições necessárias ali para atingir o nível de 93% de ocupação até o final do ano. E aí, se puderem comentar um pouquinho também sobre como estão vendo a atividade comercial e como é que tem sido essas conversas com os lojistas. E a segunda é um pouco mais específica em relação ao resultado financeiro, que mesmo desconsiderando ali o efeito do market-to-market de infracommerce, ele acabou vindo um pouquinho mais pesado. Aí seria para entender se isso foi efeito de equity swap ou se teve alguma outra coisa contribuindo aqui também. Tá? São essas duas do meu lado. Obrigado. André, então, assim, só falando primeiro da taxa de ocupação, realmente a gente já vem falando isso, né, nos nossos trimestres anteriores, que a gente, especialmente no segundo TRI, a gente viu uma aceleração aí da procura por espaços, e a gente tinha bastante coisa assinada, mas ainda não vigente, tá? Então, a gente começa agora a colocar em operação aquelas coisas que a gente estava assinando já no primeiro TRI, segundo TRI, algumas coisas já, inclusive, do ano passado, né, e elas estão entrando em operação, e por isso que você vê essa taxa de ocupação melhorando, né, assim, ainda marginalmente, mas a gente tem essa visibilidade, então, de todas as operações que estão entrando aí nos próximos meses, tá? E eu acho que a parte positiva desse número que está melhorando é que isso é across the board, todos os shoppings, e assim, o pessoal fala, é só, que tipo de loja? Meu, tem todo tipo de loja, tem moda, tem restaurante, tem serviço, tem de tudo que está entrando, muita procura, e eu acho, assim, também importante dizer que nos preços que são adequados a cada empreendimento, tá? Porque eu brinco que vender Montblanc de graça é fácil, entendeu? Mas vender ao preço que vale são os 500. Então, acho que a gente está realmente conseguindo, e eu acho que, obviamente, a gente brinca que tudo que resolve os problemas aqui são vendas. Como a venda está vindo, tudo isso vem junto, tá? Então, a gente está conseguindo realmente fechar contratos interessantes com lojistas que a gente acha super bacanas para cada empreendimento. Todo dia, a gente tem um grupo aqui de WhatsApp, assim, do time que trabalha com essa parte do comercial, tem fotinho de loja nova, fotinho de contrato novo, todo mundo no palminhas, isso aqui e tal. Realmente uma enorme comemoração aqui de tudo que está entrando novo. E, de novo, em todos os empreendimentos. Brasília, Rio Preto, Ribeirão, né, todos os Sorocaba, além dos shoppings que estão em São Paulo, o pessoal acompanha melhor. Então, todos os shoppings realmente estão melhorando suas ocupações e colocando operações relevantes para dentro, tá? Falando aqui um pouco do resultado financeiro, você tem razão, não é só a Infracommerce que está impactando aquele resultado financeiro negativo, tudo bem? Eu acho que a gente tem também, como você bem lembrou aqui, o resultado do swap de ações, porque lembrando que a gente carrega na ponta as ações, então se cai o preço das ações, a gente também tem esse resultado negativo do swap, tá? E a gente fez ainda um ajuste numa contingência, tá? Que é a contingência da Corella, que a gente tem no nosso balanço, que ainda tem um pedaço disso, mas o grosso, assim, by far, é a Infracommerce, tá? Mas ainda tem, assim, entre swap de ações, esse ajuste aí, uns 17, 18 milhões aí de efeito na linha de despesa financeira, tá? Perfeito, ficou bem claro, Cris. Obrigado. Obrigada. A próxima pergunta vem do Sr. Elvis, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Por favor, Elvis, pode prosseguir.
Bom dia, Carlos, Cris. Conseguem me ouvir? Sim. Tá bom. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro é sobre o custo condominial e o custo de ocupação. O custo de ocupação, né, de vocês voltou para um patamar mais em linha com o histórico, mas eu queria entender como que estão os custos condominiais hoje, né, como eles se comparam com os níveis pré-Covid e como que vocês imaginam a evolução desses custos condominiais, principalmente olhando ali para cobrança de fundo de promoção, se esse fundo de promoção já está sendo cobrado novamente no mesmo nível lá do pré-Covid, e queria entender, né, como isso vai conversar com o custo de ocupação do teu lojista daqui para frente, né? Você acha que essa evolução dos custos condominiais pode ou não ajudar aí no custo de ocupação para o lojista daqui para frente? E a segunda pergunta é do lado de vendas de luxo nesse cenário agora de vacinação avançando, né? Porque aparentemente está sendo relevante para a companhia, né? Venda de artigos de luxo, e queria entender como vocês imaginam a evolução desse segmento ao passo que a vacinação vai avançando, possivelmente vai ter migração de consumo de produtos para serviços, viagens internacionais voltando. Você acham que isso pode ser um vento contrário para esse segmento? É isso. Obrigado. Então, falando um pouco do custo de condomínio, você tem razão que a gente fez um trabalho gigante no ano passado para reduzir, postergar e tudo mais, tudo que a gente podia fazer de condomínio, porque, obviamente, os shoppings ficaram 3 meses fechados, não sei o que e tal, né, e a gente queria aliviar o custo condominial dentro do custo de ocupação total do lojista, tá? Então, a gente fez um trabalho muito grande, a gente fez reduções, assim, realmente expressivas, né, mas algumas eram menos em termos de redução para valer, mais postergações de pagamentos, que tal, que a gente já, entre aspas, colocou em dia agora, tá? Mas a gente continua sempre com o custo de condomínio bastante apertado, tá? A gente, o nosso time de operações aqui, eles sempre têm eu brinco que eles têm uma meta que eles falam, que eles chamam ND0, né? Tentar passar 0% absoluto, óbvio que não dá para passar zero, né? Mas assim, a tentativa é sempre essa, e fazer isso significa buscar evoluções na maneira que a gente faz as coisas, nas eficiências e tudo mais. Então, a gente fez realmente algumas coisas durante a pandemia que eu acho que elas vieram para ficar, tá? E já olhando o que vai acontecer, assim, já sabendo um pouco que a gente já está encerrando o nosso ciclo de orçamento, os custos condominiais são bastante estáveis para o ano que vem, tá? Não tem nenhum grande pulo para o ano que vem, que tal, exatamente porque, como a gente falou aqui, os shoppings já estão funcionando 12 horas por dia, entendeu? As coisas já voltaram, os vales já voltou, né, fraudário voltou, assim, todas as coisas que a gente já fazia já voltaram. Então, acho que assim, o que a gente tinha em redução por causa de fluxo menor, não sei que tal, não é exatamente, assim, já tá tudo operando, tá? Então, eu diria que não tem um impacto grande para o ano que vem na parte de condomínio. Na parte de fundo de promoção, o fundo de promoção, ele acompanha, de certa forma, o que é o aluguel, tá? Ele é uma derivada do aluguel. Então, assim, quando o aluguel volta, o fundo de promoção também volta, tá? E, obviamente, é importante que ele volte, porque, como o Carlos bem falou no começo, a gente está voltando com várias coisas que o marketing faz. Eventos, não sei o que e tal. Então, isso aí tudo vem do fundo de promoção, tá? Isso aqui, quem banca tudo isso é o fundo de promoção dos shoppings, tá? Então, é importante que a gente tenha esse fundo com recursos para fazer tudo isso acontecer, tá? E com a volta do aluguel, a volta da venda, que ajuda a volta do aluguel e, portanto, a volta da cobrança do fundo, tá tudo acontecendo e está embutido nesse número também, tá? Oi, Elvis, tudo bem? Carlos, sobre a venda do luxo, o que a gente acredita, também é uma discussão grande com as marcas, né? O que a gente tem conversado e visto é que durante a pandemia, e que não foi um tempo curto, né, quase 2 anos, muito se aprendeu sobre clientes novos, né, muitos clientes novos apareceram e acho que se relacionaram. Vale lembrar que a política de preço que as marcas vêm mantendo já há alguns anos no Brasil e que muita gente ainda não tem essa clareza, é muito próximo do preço internacional, principalmente se você compara os Estados Unidos, que tem imposto de exportação também, está falando da coisa de tipo 10%, às vezes 15% acima, alguns, e com essa variação do dólar, muitas vezes ao longo do ano fica abaixo,
uma facilidade de pagamento em parcelas e tal. Então, acho que todo esse efeito também vem se consolidando na cabeça aí de várias pessoas no Brasil. E acho que isso vai obviamente que se a curva foi muito ascendente, eu acho que a gente acredita que boa parcela desse consumo ainda deve permanecer no Brasil, ainda tem muita questão de restrições, mundo afora, não é tudo que está aberto, você ainda tem um monte de, agora é inverno lá fora, não é todo mundo que se sente confortável. Então, acho que o primeiro semestre do ano que vem, todo esse ganho de clientela aliado ainda a todas as dificuldades, a gente acredita que vai ser ainda bastante positivo para o setor de luxo, e outras coisas, obviamente, como eu falei, são mais permanentes e devem ficar, obviamente, além do dólar alto, né? Então, acho que tudo isso faz com que a gente tenha aí uma expectativa ainda de bons números na venda do luxo, principalmente ao longo de 22. Tá bom? Obrigada. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Carlos Gereissati para suas considerações finais. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Mais uma vez, para agradecer a participação de todos vocês no call do resultado do TRI de 21 e colocar o nosso pessoal aqui à disposição se tiver mais qualquer outra pergunta relacionada ao tema aqui. Obrigado, foi um prazer. Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.